Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao episódio número 138 do projeto Torne-se Magra. Para você que ainda não me conhece, para você que está chegando por aqui, meu nome é Ana Clagnan. Eu sou analista comportamental, eu sou especialista em emagrecimento. E todas as quintas-feiras nós temos o projeto Torne-se Magra, um projeto para ajudar você a se tornar uma mulher magra e assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares, para te ajudar a conquistar o seu grande desejo, seu grande objetivo de ser uma mulher magra. Talvez você, assim como eu, já fez diversas tentativas frustradas de emagrecimento. E nós vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre como se tornar uma mulher magra. E o tema da nossa aula de hoje é os dois erros, os dois maiores erros do emagrecimento. Por que você não está conseguindo emagrecer? Será que você está cometendo um desses dois erros? Quiçá esses dois erros, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa aula número 138. Sejam muito bem-vindas, se acheguem. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. Se você for entrando, encaminhe essa live para mais e mais e mais mulheres, para que a gente aumente a nossa tribo de mulheres magras. Seja muito bem-vinda. Então vamos falar um pouquinho. Oi, Maria, boa noite. Então vamos falar um pouquinho sobre os erros do emagrecimento, os dois maiores erros do emagrecimento. Eu costumo dizer, né, eu costumo sempre falar aqui para vocês que o emagrecimento ele é um jogo, né? E nós precisamos vencer esse jogo do emagrecimento. Para vencer esse jogo, nós precisamos conhecer as regras do jogo. Isso mesmo. O emagrecimento ele é um jogo físico, ele é um jogo mental e um jogo emocional. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, porque os dois maiores erros do emagrecimento, eles estão diretamente ligados, relacionados a você entender isso, que o emagrecimento de fato, ele tem alguns pilares, né, alguns lados, o que eu chamo de jogo, né, algumas regras. Então, o emagrecimento ele é sim esse jogo físico e que vai exigir de você aprender a fazer escolhas alimentares. Então, sim, você precisa sim aprender a comer, aprender a se alimentar, aprender a escolher os alimentos que vão levar você para o emagrecimento. Então, sim, o emagrecimento ele tem essa parte física, onde eu escolho melhores alimentos, onde eu faço melhores escolhas. Mas na teoria, a gente já sabe, né? Se eu perguntar aqui para você, assim como a gente sempre faz pesquisa com as nossas alunas, na teoria, a gente sabe o que fazer, mas não faz. E sabe o que não fazer, mas faz. A gente sabe que se a gente comer fritura, batata e farinha e açúcar e pizza e sorvete e ter uma alimentação rica em calorias vazias, ou seja, cheias de alimentos, desses tipos de alimentos, isso não vai ajudar a gente a emagrecer. Então, quando eu penso em emagrecimento, eu sei dos alimentos que estão prejudicando o meu emagrecimento, né? Porque emagrecimento é uma conta de padaria. Emagrecimento é sobre déficit calórico. Então, se eu estou comendo muitos alimentos e a minha dieta é basicamente repleta de alimentos de calorias vazias, eu não consigo chegar ao emagrecimento. Então, eu preciso aprender esse jogo físico. Mas a maioria das vezes nós sabemos disso. Nós sabemos que todas as besteiras que nós comemos ao longo do dia, as coisas que nós escolhemos, aquilo que nós não conseguimos resistir, é isso que está prejudicando. Oi, Mone. Oi, Si. Então, é tudo isso que vai nos prejudicando. Só que aqui existe um ponto seguinte. Tudo isso que eu falei para vocês, de certa forma, você sabe. Você sabe que alimentos bons, alimentos naturais, alimentos mais ricos em nutrientes, eles vão te ajudar a emagrecer, né? Mas os outros tipos de alimento, eles não vão te ajudar a emagrecer. Mas o que a gente precisa entender aqui? A maioria das coisas que a gente sabe, que a gente aprende, né? Ainda mais nós que já fizemos diversas dietas,
A gente basicamente sabe o que fazer, mas não faz. E sabe o que não fazer, mas faz. E por quê? Porque sim, o emagrecimento ele tem essa parte física, onde eu vou ter que aprender, né? Eu vou ter que aprender a me alimentar, eu vou ter que aprender a fazer escolhas alimentares para suprir a minha necessidade de fome, mas também o emagrecimento ele é um jogo mental e ele é um jogo emocional. E é aqui que a gente perde, é aqui que a gente se perde no emagrecimento, né? Oi, Rô, oi, Thelma. Hoje eu estava conversando com uma amiga, vou chamar assim, que ela tá passando por esse processo, né? E é tão engraçado porque eu escuto tanto, mas tantas vezes essas histórias que quando eu falo aqui na teoria para vocês, né? Então, quando eu digo aqui para você, gente, o emagrecimento, Ana, por que que eu começo a emagrecer, que eu emagreço e engordo de novo? Por que que eu não consigo? Por que que eu falo que eu vou fazer, mas não faço? Por que que eu falo que não vou comer, mas eu como, né? Então, quando eu digo aqui para vocês que o emagrecimento é um jogo físico, mental e emocional, é porque eu sei que racionalmente nós sabemos o que fazer. E hoje eu estava escutando mais uma vez essa história, né? A teoria na prática, né? Então, a teoria na prática. Para vocês entenderem que isso não é uma teoria, eu sei que acontece com vocês, eu escutei essa história hoje com essa minha amiga, eu vivi isso, então eu sei que isso não é uma teoria, isso é vida, é a sua vida, é a minha vida, é a vida das mulheres que estão aí fora. Então é quando eu procuro fazer tudo certo, de repente eu compro uma fruta, eu compro um alimento bom, de repente eu estou ali treinando, eu até estou indo na academia, mas eu não consigo resistir. Eu compro doce, eu compro açúcar, eu compro coisa escondida, eu como exagero, eu como a mais. Então eu tô ali fazendo aquele esforço imenso de emagrecimento, mas eu estou toda hora me sabotando, me auto-sabotando. Então, existem dois principais erros que eles impedem a gente de emagrecer, que impede você de se tornar uma mulher magra. E se você está cometendo esses erros, chances são de que você não vai conseguir emagrecer. Então vamos entender um pouquinho, partindo dessa base, né, desse conceito que eu acabei de passar para vocês, de que o emagrecimento, ele não é só sobre comida, mas o emagrecimento é sobre você. Então, você precisa desenvolver habilidades físicas, mentais e emocionais para aprender a comer. Para aprender a comer. Ana, como assim? Quando eu digo de uma forma mais analista comportamental, que eu digo assim, você precisa aprender a fazer escolhas alimentares de qualidade. Não, vamos simplificar. Você precisa aprender a comer. Você precisa aprender a saciar as suas necessidades. Fome, uma necessidade física, mas também saciar as suas necessidades emocionais. E é aqui que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Por que que você acorda de manhã dizendo que vai fazer e não faz, e dizendo que não vai fazer, mas faz? Isso acontece porque nós não somos seres racionais. Você pensa uma coisa, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E as nossas decisões e as nossas escolhas são influenciadas em até 80% pelas nossas emoções. Então, enquanto eu não ganho habilidades emocionais, enquanto eu não desenvolvo inteligência emocional, eu não consigo fazer escolhas alimentares de qualidade. Eu preciso desenvolver essa musculatura. Então, nós vamos separar essa aula em dois pontos. Primeiro ponto é que para você emagrecer, você precisa aprender a suprir necessidades. A primeira necessidade ela é física e ela se chama fome. Enquanto você estiver dando para o seu organismo, para o seu corpo, alimentos que não matam a sua fome física, calorias vazias, você continua comendo. Isso a gente chama de você estar no ciclo da fome. Então, você precisa sair desse ciclo da fome e entrar em um ciclo de saciedade. Mas como é que o ciclo da fome acontece? Você sente fome, então você tem uma necessidade física chamada fome. Então você foi lá e sentiu fome. Aí você vai e come. Só que quando você come, você continua com fome.
Por quê? Porque você comeu calorias vazias. Pão, macarrão, bolachinha, biscoitinho, salgadinho, pãozinho. Aí daqui a pouco você cai num ciclo chamado fome. Então eu estou com fome, eu como alimentos que não saciam, guarda essa palavra, que não saciam a minha necessidade de fome e daqui a pouco eu como de novo. Então, quando eu estou nesse ciclo vicioso de fome, é aquele momento em que você come o tempo todo, em que você pensa em comida o tempo todo, em que você pensa todo o tempo do que você vai comer, o que você vai comer, o que você vai fazer. Ai, que vontade de comer uma coisa, ai, que vontade de comer outra, e você não consegue resistir à comida. Se alguém coloca uma comida na sua frente, se alguém coloca um pão de queijo, você pode às vezes ter acabado de chegar no trabalho, ou às vezes acabado de comer alguma coisa em qualquer lugar que seja. Você não consegue dizer não para a comida se ela está disponível. Se alguém te oferece alguma coisa, ou se tem alguma coisa disponível, você não consegue dizer não. Se você começa a comer, você não consegue parar de comer. Então, tudo isso acontece porque eu estou cometendo um grande erro de não suprir a minha necessidade fome. E por que isso acontece? Porque quando eu penso em emagrecimento, eu posso estar cometendo um grande erro, que é fazer restrição, comer menos, passar fome, cortar calorias, contar calorias. Então eu estou desesperada e agora eu preciso emagrecer. Só que eu estou naquele ciclo de fome. Aí o que eu faço? Meu Deus, preciso emagrecer. Eu vou e corto tudo. Eu corto tudo, eu vou simplesmente cortando tudo, eu vou fazendo restrição. E aí eu coloco o meu corpo em luta e fuga. E esse é o pior erro que você pode cometer no emagrecimento. É você acreditar que para emagrecer você precisa comer menos, você precisa cortar calorias, você precisa contar calorias. E aí você não tem forças para sair desse ciclo da fome, acreditando que para emagrecer você precisa passar mais fome. E é aqui o grande erro. A fome é a inimiga, é o fim de todas as dietas, de todo emagrecimento. Se você passar fome, você não consegue emagrecer. Se você fizer restrição, você não consegue levar isso, quiçá para uma semana, 2 semanas. Você já chutou o pau da barraca, tá? Então, esse é o maior erro que você pode cometer. Tem um bicho rodando aqui que você pode cometer. Então, o emagrecimento não é sobre restrição, não é sobre passar fome, mas é sair desse ciclo da fome e entrar em um ciclo de saciedade. O emagrecimento não é sobre comer menos, o emagrecimento é sobre comer melhor. O emagrecimento é sobre sair desse ciclo de fome, de fome, de fome, onde você come o tempo todo e começar a comer alimentos que te dão saciedade, alimentos que nutrem a tua necessidade de fome, ok? Fome é uma necessidade física e necessidades precisam ser supridas. E esse é o segredo para você sair desse ciclo físico de fome e entrar num ciclo virtuoso chamado saciedade. O emagrecimento não é sobre parar de comer. O emagrecimento é sobre aprender a comer. E essa é a parte física do emagrecimento. Quando você entende isso, quando você entende que você vai precisar nutrir, que você vai precisar dar para o seu corpo alimentos de verdade, que você vai precisar suprir a sua necessidade física, essa é a base. E aí a gente vai para a segunda base, porque talvez essa parte física você saiba. Talvez isso que eu acabei de explicar para você, você já conheça, talvez você já até tenha feito. Muitos de vocês já fizeram planos, muitos de vocês já foram nutricionistas, nutrólogos, muitas de vocês já fizeram bariátricas. Eu tenho alunas que já fizeram bariátricas 2 vezes. E aí, a maioria dessa teoria de que você precisa comer melhor, de que você precisa ter saciedade, de que a restrição não vai te ajudar a emagrecer, muitas de vocês talvez saibam. Talvez algumas de vocês ainda errem nisso, tá? Muitas ainda acreditam que o emagrecimento é sobre comer menos. E não é. Esse é o primeiro erro. E agora, para a gente entender como que a gente realmente ganha o jogo do emagrecimento, vamos entender o segundo erro.
Lembra que lá no começo da nossa aula eu falei assim, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Porque domingo à noite você diz assim para você mesma: amanhã eu começo. E você não começa. Talvez você comece até a se planejar. Talvez você até faz algumas, né? Quem nunca? Me conta aí, quem no domingo à noite dá aquele desespero que chutou todo o pau da barraca, chutou o balde, virou o final de semana comendo e você fala assim: não, mas segunda-feira eu vou começar. E a segunda-feira não começa. E mais uma promessa e mais um acordo que você fez com você e você não cumpriu. Porque o primeiro churrasco, a primeira pizza, o primeiro pão, a primeira bolachinha, a primeira coisa que você vê na sua frente, você vai comer. Por que isso acontece, Ana? Porque nós somos seres emocionais. E como sendo seres emocionais, nós estamos todo o tempo buscando prazer e aliviando a dor. Então, se você precisa suprir uma necessidade física chamada fome, você também precisa suprir necessidades emocionais. Mas o ponto aqui é, a maioria de nós, talvez você, assim como eu, assim como muitas e muitas das minhas alunas, encontrou na comida um caminho de busca de prazer e alívio de dor. O que que é isso, Ana, na prática? Na prática é quando você está estressada e você come. Na prática é quando você está cansada e você come. Na prática é quando você está ansiosa e você come. Na prática é quando você está triste e você come. Ou seja, você tem várias situações, assim como eu, assim como todas as mulheres que têm desafios nos relacionamentos, no trabalho, com seus filhos, com seu futuro, com seu corpo, com seus desejos. Você está cheia de desafios internos. Você está cheia de desafios sendo uma mulher. E muitas vezes você não consegue administrar isso. Administrar a nossa vida, aquilo que está acontecendo dentro de nós, fora de nós. Então, quando eu não tenho inteligência emocional, o que que é inteligência emocional? A habilidade de lidar com as suas emoções, a habilidade de entender aquilo que está acontecendo com você, saber usar, saber olhar para as suas emoções, reconhecer você. Mas muitas vezes a gente não sabe isso, a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu isso em casa, a gente não aprendeu isso com os nossos pais, a gente não aprendeu isso na escola. Muito pelo contrário, a gente aprendeu a engolir o choro. A gente aprendeu a tapar, a calar, a guardar. E aí, como sendo um ser emocional, eu vou comendo, porque eu encontrei na comida um único caminho para aliviar a minha dor. E muitas vezes essa fome, né, que a gente chama de fome emocional, ela tá ali para tapar um buraco. E aí eu como e não consigo ter saciedade. Só que o problema de fazer isso por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, é que isso cria um caminho, uma trilha dentro do seu cérebro, que a gente chama de trilha neural. Então imagina que você está em um gramado e nesse gramado existe um caminho onde todos os dias as pessoas passam, né? Imagina que do outro lado tem uma empresa e de um lado é o bairro, de outro lado é a empresa. E todos os dias as pessoas passam do bairro para a empresa para ir trabalhar. Então elas vão passando e aquilo vai construindo um caminho. Ou talvez uma trilha de bicicleta, onde todas as vezes as pessoas passam de bicicleta por aquele lugar. E aquilo constrói uma trilha naquele gramado, ou seja, naquele lugar onde as pessoas pisam e as bicicletas passam todos os dias, não nasce mais grama. Aquilo criou um caminho. E assim somos nós em relação à comida. Todas as vezes que eu e que você fomos buscando na comida alívio e prazer, isso criou um caminho. E o nosso cérebro, a premissa do nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro é economizar energia a todo custo. Então, toda vez que você estiver triste, cansada, carente, angustiada,
estressada, o seu caminho, o seu cérebro precisa encontrar o caminho mais curto, mais rápido, que ele não gaste energia para aliviar muito rápido o seu estresse, a sua dor, a sua angústia, o seu medo. E aí, qual é o caminho que o teu cérebro conhece? Comer. Comer e comer e comer. E muitas vezes você já tentou sair desse caminho. Você já tentou não fazer esse caminho. Mas você diz, Ana, eu não consigo. E foi isso que eu ouvi hoje dessa minha amiga. Ela disse assim, Ana, eu não consigo. Eu me planejo, eu faço tudo e de repente eu dou um jeito de comprar um chocolate. Eu dou um jeito de comprar um doce. Ana, e se eu compro uma barra, eu como a barra inteira. E eu quero que você entenda o seguinte: o nosso cérebro, que trabalha todo o tempo para economizar energia, ele vai fazer o seguinte: ele precisa aliviar a sua dor, o seu estresse o mais rápido possível. E aí é o que nós chamamos de ciclo da autossabotagem. É você tentando emagrecer, tentando mudar um comportamento e voltando o tempo todo para a comida, voltando para a comida, voltando para a comida, voltando a comer. Por quê? Então acontece, né? O caso dela, ela me contou, Ana, eu tive um fim de um relacionamento e eu engordei 15 quilos. Ana, eu tive. Quantas vezes eu escuto, né? Ana, eu tive um problema familiar, eu tive alguma situação em um relacionamento e eu engordei 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Ana, eu tinha conseguido emagrecer 20, engordei 25 porque eu tive uma questão. Então, eu quero que você entenda que toda vez que o nosso cérebro, e ele é extremamente poderoso, mas altamente influenciado. O nosso cérebro, ele realmente acredita naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa. Então, se você repetiu várias vezes esse caminho, o teu cérebro já conhece. E toda vez que você sentir medo, que você se sentir insegura, que você se sentir ansiosa, o teu cérebro vai te jogar para esse ciclo de autossabotagem. Muitas vezes, algumas de vocês já escutou falar sobre ciclo da autossabotagem, né? Mas deixa eu te explicar de uma forma simples o que é o ciclo da autossabotagem. O ciclo da autossabotagem é o teu cérebro como um mecanismo de defesa de manter você em um comportamento, em um hábito que ele já conhece. Então, é você tentando mudar, é você tentando fazer diferente, é você tentando emagrecer e o teu cérebro jogando você de uma forma inconsciente, mas extremamente poderosa para o hábito antigo, para o comportamento antigo, de buscar na comida alívio e prazer. Então, os dois maiores erros que nós cometemos no emagrecimento é estar nesse ciclo da fome e acreditar que o emagrecimento é sobre restrição. E o segundo maior erro é estar nesse ciclo da autossabotagem, onde eu criei com a comida uma relação emocional, onde eu não como mais por uma necessidade, mas sim por uma vontade, mas sim porque eu não tenho controle naquilo que eu faço, eu não tenho controle nas escolhas que eu faço, que eu como, naquilo que eu escolho, eu não tenho controle sobre a comida. E quando eu entendo que esses dois erros são os maiores erros do emagrecimento, eu preciso começar a reverter isso. A primeira coisa, o primeiro erro é aquele que eu comentei com vocês, que é você começar a sair do ciclo da fome para o ciclo da saciedade. E aqui, a única forma de você quebrar esse ciclo da autossabotagem é a coisa mais simples que você pode fazer. A única forma de você mudar um comportamento é você substituir esse comportamento. Então, muitas vezes a gente fala assim: ai, Ana, eu preciso mudar um hábito, né? Eu preciso eliminar um hábito, eu preciso acabar com esse hábito ruim que eu tenho. Mas hábitos, eles não são excluídos, eles não são eliminados, eles precisam ser substituídos. Então, a única forma de você quebrar o ciclo da autossabotagem é você fazer uma repetição de um hábito bom. Se o teu padrão é buscar alívio e prazer na comida,
Você precisa criar um novo padrão. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Mudar padrões comportamentais não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples. Mas eu estou dizendo para você que é possível. E a forma mais eficiente de você mudar padrões comportamentais, mudar o jeito que você come, aquilo que você escolhe para comer, é você criar um novo padrão de escolhas. É você buscar um novo alívio e buscar um novo prazer. Você não precisa retirar e você não pode retirar, porque o seu cérebro precisa de prazer. Ele está buscando prazer. Então, a forma que você precisa fazer aqui é continuar entregando prazer e alívio, mas agora por caminhos melhores, né? E aí, eu quero trazer para vocês uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: que a gente não consegue resolver um problema com a mesma mentalidade que gerou esse problema. Quando eu digo para você que o emagrecimento ele é um jogo mental, é porque você vai precisar mudar a forma como você pensa, a forma como você enxerga a comida. Se até agora você fez de um jeito e não deu certo, você precisa mudar a forma como você está fazendo, né? E aí, eu quero que você experimente isso. A única forma de você mudar um padrão comportamental é criando um novo padrão. Você precisa substituir o caminho que você está buscando o prazer na comida por outro caminho, tá? Então, eu quero que você, ao longo dessa semana, exercite isso. Novos caminhos de prazer. Então, os momentos em que você reconhecer que você está estressada, que você está angustiada, que você está querendo comer escondida, você vai buscar outras fontes de prazer. Você vai ir para outros caminhos de prazer. Talvez você vai me dizer assim, Ana, eu não consigo enxergar. A única coisa que eu consigo fazer quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, é comer. Eu quero te dar aqui, eu separei 5 sugestões para você fazer ao longo dessa semana e exercitar essa musculatura, criar um novo caminho, tá? Eu sei que a gente precisa de prazer. Eu sei que a gente precisa de alívio. Eu sei que muitas vezes a nossa vida, ela não é tão simples e tão fácil. Eu sei que você tem desafios e que muitas vezes o emagrecimento é só mais um deles. Mas eu quero te ajudar. Eu quero te dar pelo menos 5 opções em que você consiga exercitar essa musculatura. Exercite isso. Você não vai conseguir emagrecer se você não colocar as coisas em práticas, tá? Em prática. Então, essas 5 coisas, eu quero que você entenda que elas todas têm embasamento. Eu quero que você entenda que tudo que eu estou dizendo aqui para você funciona e funciona poderosamente, mas desde que você execute, desde que você faça. Nada daquilo que eu falo como teoria e você não faz, isso não muda em nada na sua vida. Acredite, não é escutar o que eu estou falando, não é assistir uma live, não é entrar numa mentoria, não é pagar um curso, não é que vai mudar a sua vida. Acredite, não é isso que vai fazer você emagrecer. Não é isso que vai te ajudar a perder os 10, os 15, os 20, os 30 quilos que você precisa. Acredite, eu sei, porque quando eu tive o meu processo, eu me vi depois de ter perdido 30 quilos, eu sei exatamente todas as vezes em que eu estava presa em um ciclo de autossabotagem. E acredite, é mais simples do que você possa imaginar. Então, eu quero te dar 5 novos caminhos de alívio, de prazer, para que você substitua essa trilha neural chamada comida que você criou. E o primeiro que eu quero dizer para você é que quando você estiver estressado, a primeira coisa e a única coisa que você pensar for comida, eu quero que você dê uma volta. Saia de onde você está. Se você estiver na sua casa,
Talvez você fale, Ana, eu não posso nem sair, né? Quantas alunas minhas dizem assim, não, eu não posso nem dar uma volta, eu não posso nem sair da minha casa. Então, se você tem esse problema, às vezes você tem filhos, às vezes tem alguma situação que você não consegue nem sair, nem respirar. Sabe aquela volta que você precisa dar antes de atacar um pacote de bolachas ou atacar uma caixa de bombom? Dá uma volta. Se você não pode sair da sua casa, vai até lá fora, vai até o quintal, dê uma volta, pisa o chão, tira o chinelo, pisa no chão, pisa na grama se você tiver, pisa na terra se você tiver, mas sai da onde você está e vai dar uma volta. Acredite, isso vai te dar dopamina, isso vai te dar serotonina, isso vai dar aquilo que você está buscando na comida. Acredite. E talvez, se você não tem essa opção de sair, de fugir, de dar uma volta um pouquinho, sabe? Então você tem uma outra opção. Você pode tomar um banho. Sutilmente, você diz para a pessoa, ou para sua família, ou para quem estiver com você, ou se você estiver sozinha de repente, antes de você comer, antes de você atacar, entra no chuveiro e toma um banho. Entra embaixo do chuveiro e toma um banho de no mínimo 10 minutos. Mas tome um banho, feche mesmo os teus olhos e deixa realmente a água do chuveiro entregar para você, aliviar você. E isso também vai entregar para o teu corpo o prazer e a recompensa que você teria buscado na comida. E a terceira coisa, que é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer, e se você puder fazer, e se você quiser fazer, isso é um bom caminho. Faça uma atividade física, coloque um tênis no pé. Então não dê só uma volta aí fora na sua casa ou no seu quintal, mas coloque um tênis e vai fazer uma caminhada. Vai andar um pouquinho rápido, de repente pedalar, mas faça uma atividade física. Saia e coloque o seu corpo para se movimentar. Ao final, você vai ter uma explosão de neurotransmissores do prazer. E talvez aquilo que você teria descontado na comida e agora você estaria com um sentimento de arrependimento, de culpa e de frustração. Você estará inundada de um sentimento de gratificação, de poder, ok? A quarta dica que eu quero dizer para você é: brinque com seu filho, brinque com um animal de estimação, faça uma coisa que você gosta. Isso também vai tirar o seu foco, a sua angústia em relação à comida e vai te dar um novo caminho. E aí, se nada dessas quatro coisas funcionarem, ou se você não tiver nenhuma dessas quatro opções, eu quero te dar uma opção, que é uma das opções mais inteligentes, eu vou chamar assim, que você pode usar, né? Que eu teria uma aula inteira para explicar o conceito dela para você. Mas hoje eu vou dizer uma coisa para você. Deixe comida preparada. Se você não vai conseguir resistir, ou se você de repente está em um momento muito complicado em que a comida está extremamente mais forte que você e que você vai comer, porque isso está muito forte em você, então você vai usar essa quinta dica. Deixe uma comida preparada. Deixe uma fruta preparada. Deixe uma comida saudável, gostosa preparada e coma. Mas aí não coma qualquer coisa. Não come uma porcaria, não come uma caloria vazia. Come essa comida. Coma. Isso também vai te dar prazer. E isso vai gerar em você essa satisfação também que você está buscando. Eu poderia te explicar esse quinto caminho de comer. Então, já que tudo não funcionou e você realmente precisa comer, que você tenha uma boa comida para comer. Nós chamamos isso de criar um ambiente que te proteja. É quando você vai comer, mas você vai comer aquilo que está preparado, aquilo que protege você, para que você se torne uma mulher magra. Então, esses são os 5 caminhos que eu quero que você escolha um deles e treine um deles, ou anote os 5, revise os 5, né? Para que você de fato possa exercitar essa musculatura da escolha. E se você fizer isso,
E se você repetir isso, e esse é o segredo quando você quer quebrar um ciclo da autossabotagem, a frequência e a repetição é que vão levar você para romper essa escolha, esse padrão de escolhas que você tem feito até então. Ok? Exercite isso. Nós nos vemos na quinta-feira, às 20 horas e 37 minutos. Essa foi a aula número 138. E quinta-feira a gente se vê. Se cuida, fiquem bem. Até quinta.